Alô, ouvintes do Universo FAG, preparados para conhecer outro universo, o do rádio? Foi por lá que os alunos do 5º período de jornalismo passearam durante uma oficina super bacana com a Pamela Giacomini. O encontro com a jornalista foi na redação da TV FAG. A oficina começou com um bate-papo bem descontraído com a locutora, que foi convidada pela professora Tátila Pereira para falar com os acadêmicos sobre suas experiências no rádio. Quando você começa a se deixar ouvir o que a sua fonte tem para te dizer, você percebe que, à medida que ela vai falando, muitas outras perguntas que talvez são mais interessantes que as que você fez vão aparecer. Bem-humorada, Pamela ensinou os alunos alguns exercícios para treinar e melhorar o desempenho da voz. Não vai babar, gente. Eu já digo para vocês não babar muito, então façam sozinhos para não babar. Tá vendo só? Ótimo. Tem vários. Ninguém vai entender mesmo. Vai, pode ler. E depois da conversa com Pamela Giacomini, os acadêmicos foram até o estúdio da Rádio FAG para realizar uma atividade prática, onde tiveram a sensação de estar ao vivo. A jornalista deu mais dicas sobre locução e postura de voz. Porque se você fizer bancada, a TV vai te pedir isso também. Se você for apresentar um jornal, ou se você for apresentar qualquer programa de entrevista que você tenha uma bancada. Vai te pedir postura e te ajuda na respiração. O objetivo da professora Tátila foi proporcionar uma base para os acadêmicos, que nesse semestre vão produzir um programa chamado Clube do Quinto. É um programa de mesa redonda, também de debates, e eu senti essa lacuna nos alunos em relação à locução, à postura dentro de um estúdio, uma entrevista ao vivo, e apesar de a gente ter tido a experiência de programas ao vivo na KTV no ano passado, lá numa parceria com Nova Pauta, eu senti que existia então essa necessidade de, logo no início da disciplina, eu trabalhar, trazer essa oficina. Pamela gostou da experiência de falar com os futuros profissionais e deu ainda mais dicas para aqueles que pretendem seguir a carreira no rádio. Acima de tudo, lembre-se que você precisa conversar com o seu ouvinte, né? A gente até comentou aqui na nossa oficina de hoje que antigamente a rádio era conhecida justamente pelos locutores e sua forma de entonação de voz. Isso no século XXI não é que está ultrapassado, mas hoje, acima de tudo, conversar com o ouvinte é que prende a atenção dele. Então lembre-se, se você souber conversar e informar o seu ouvinte, você vai tê-lo sempre com você. Débora já trabalha com rádio e quer aproveitar todas as dicas no dia a dia. Acredito que conhecimento nunca é demais e você ter esse contato com um profissional de fora é muito importante para a gente adquirir mais experiência, talvez uma rotina diferente. Por exemplo, eu trabalho numa rádio de uma cidade menor, então a rotina é diferente de uma pessoa que trabalha numa rádio que tem uma correria do dia a dia, um setor de jornalismo, e foi muito bacana essa oficina porque eu pude aprender muito, peguei várias dicas também junto com ela, foi muito legal. Os acadêmicos também aprovaram o encontro com a Pamela. Ela dá bastante dica para a gente não incorrer em alguns erros que normalmente quem está começando, né, cometeria. E alguns exercícios também que ela passou, eu acho que é bem importante, que acaba animando a gente e dando mais empolgação para a gente continuar nesse ramo assim, de rádio, caso a gente queira, né? Acho legal. Então, eu acho extremamente importante esse tipo de workshop, por assim dizer, né, para entender e até aprimorar aquilo que você está fazendo. Olha, foi muito bom porque eu vi que eu evoluí desde o começo do curso de jornalismo aqui na FAG, né? A PAN destacou algumas questões que eu vejo que eu tenho que trabalhar realmente, que é a questão de destacar as palavras certas, os números, alguma coisa assim, mas de certo modo tá ali com ela, com a experiência de anos, que ela trabalha na área desde 2001 e agora está passando para a gente esse conhecimento, só tem a agregar. E é muito importante para mim que quero seguir essa área e gostei das aulas dela, da dica dela e pretendo seguir a dica dela, os conselhos dela bem dentro do possível.
A PAN é ótima, né? E esse contato entre acadêmicos e profissionais é uma oportunidade e tanto para aprender. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a professora Tátila Pereira. Seja bem-vinda, Tátila. Obrigada, Amada. Para a gente falar então sobre essa importância do contato dos alunos com os profissionais. É realmente fundamental que eles tenham esse contato ainda durante a graduação? Com certeza. Durante a minha graduação, eu sempre gostava dessas visitas que a gente fazia, tanto visitas técnicas nos veículos de comunicação, quanto a gente recebia essas pessoas aqui na instituição, né? Então, por isso, durante as disciplinas, eu tenho trabalhado isso. No semestre passado eu fiz isso em outras disciplinas e agora, nesse semestre, então, fiz o convite para a Pamela para que ela viesse, então, para ajudar os alunos a aprenderem mais. Até porque o que a gente vê na teoria e na prática, depois do mercado de trabalho, é muito diferente, né? Com certeza. E ela traçou bem isso para os alunos mesmo, né? Ela mostrou como foi o início dela, mostrou todos os perrengues lá do início e mostrou como ela foi aprendendo no decorrer do tempo. E falando principalmente da questão do improviso, né, que é super necessário no rádio e que te ajuda também na TV, te ajuda em todos os trabalhos, na verdade, no jornalista. Você precisa ser rápido no raciocínio, né? E o rádio te traz muito isso. E você acha que ela ter falado isso despertou talvez uns alunos que não tinham intenção de fazer rádio uma vontadezinha, assim, de, poxa, quem sabe? Não, percebi sim, porque ele sempre tem aquela ideia, apesar de a gente destacar na sala de aula que aquela questão do vozeirão não é mais necessário, né? Que hoje em dia é muito mais a interpretação bem feita de um texto, é falar com o público, mas mesmo assim muita gente tem restrição, né? Pensar, não, o rádio não é para mim, eu não falo bem, enfim, e ela demonstrou que tudo pode ser trabalhado. A locução, ela é algo que é construído, ela falou a forma que ela narrava no início e como ela narra hoje em dia, né? Essa questão de oscilação de vozes, mais na questão artística também, ela demonstrou como isso é possível. Então, abriu, acho que um leque de possibilidades para que os alunos pudessem dar esse olhar mais carinhoso, digamos assim, para o rádio, né? E mesmo sendo alunos de comunicação, você notou, assim, que eles se surpreenderam justamente com essa parte mais artística? Eu acho que é um pouco mais diferente do que a gente ouve no dia a dia no radiojornalismo, né? Sim, foi legal, porque é algo que dentro da ementa, a gente não tem muito como trabalhar isso, né? Eles têm um programa artístico mais na reta final do curso, mas esse não é o foco, a gente precisa trabalhar mais a questão jornalística mesmo. Mas eu vi o encanto deles porque a locução do artístico, né, é muito mais acelerada, então a Pamela fez passou várias formas, né, de fazer isso, então eu via eles encantados, assim, ela terminava, eles chegavam até a aplaudir em alguns momentos, que era bem legal. Uhum. E surgiram muitas dúvidas ali nessa conversa? Surgiram. E aí até esse último momento que a gente fez no estúdio foi muito legal. Porque antes ela estava apenas falando, né, como que era, fez o teste ali da caneta, enfim. Só que aí no final todo mundo leu uma nota, né, lá no estúdio. Então isso foi legal porque ela foi consertando algumas coisas, alguns erros que estavam sendo cometidos. Então isso é mais legal, porque não adianta, a gente aprende fazendo. Sim. Então é diferente do que ela falar ali e eles fazendo e ela consertando. Isso foi bem legal. E deve ter sido super interessante para eles, porque essa turma já fez um programa de rádio no ano passado e você nota assim que mesmo com essa experiência do ano passado, eles ainda tinham várias dúvidas em relação à prática, porque a gente sabe que muitos deles também estagiam em TV, em outros meios de comunicação, no entanto, é muito diferente o perfil de texto, de narração, enfim, da prática mesmo do dia a dia, de um meio para o outro, né? Com certeza. Essa foi a turma que iniciou o projeto do Nova Pauta, que é a parceria entre a KTV e o curso de jornalismo. Então, eles tiveram essa experiência de os grupos irem se intercalando para fazer a apresentação do programa ao vivo numa rádio aberta. Tinha esse desafio, só que mesmo assim eu sentia que eles tinham dificuldades, né? Por mais que a gente fizesse os apontamentos ali no fim do programa, eles queriam algo mais. Aí por isso no início desse semestre, uma continuidade do trabalho, que aquela era a disciplina Laboratório Radiojornalismo 1 e essa Laboratório Radiojornalismo 2. Então agora é uma continuidade que eles vão ter que fazer também um programa de 1 hora de duração, com ao vivo também, com entrevistados, vão ser debates e mesas redondas, mas eles ainda tinham essa dificuldade, sabe? De falar, por exemplo, poxa, se eu erro alguma palavra, como que eu conserto? De que forma que eu retorno para não parecer, né,
não ficar tão feio no ar. De que forma que eu inicio um programa de uma forma legal? Eles tinham essas dúvidas. Então, eu acredito que a oficina trouxe esse ganho por conta disso. E eu vi, a gente mostrou aqui no Universo FAG no ano passado o Nova Pauta, a gente acompanhou. Eu achei muito legal esse interesse deles mesmo em aprender com quem eles estão convivendo. Eles tiveram a oportunidade de trabalhar com o David, eu via ali no dia a dia eles perguntando. E isso é muito rico, né? Essas dúvidas que parecem pequenas. Poxa, se eu errar, eu corrijo? Não corrijo? Chama mais atenção para o erro? A gente pensando assim, parece uma coisa simples, né? Mas na hora ali que eles estão começando, não é nem no mercado de trabalho ainda, mas começando com uma experiência mais próxima da realidade, isso faz diferença, né? Ajuda a driblar a insegurança, que é tão natural no começo. Sim, e a gente tem aquele cenário ainda da admiração, né? Sim. São profissionais que eles admiram. Até uma das acadêmicas falou para a Pamela, eu comecei jornalismo por conta, né, da sua carreira, de te ouvir, ela começou jornalismo por conta disso. Então é legal, essa questão de admiração ajuda esse aluno a mirar em alguma coisa, né, a se espelhar nesse profissional, né? E certamente para a Pamela também foi uma super oportunidade de relembrar toda a carreira e de poder compartilhar. Eu acho que o que é mais legal quando a gente já tem algum tempo de carreira é isso, né? Você poder compartilhar as dicas, os acertos, mas principalmente os erros, falando assim, olha, se dá para pular essa parte, a gente recomenda. Sim, é bem isso, ela foi falando, ó, gente, eu errei aqui, eu errei ali, as dificuldades também, porque, poxa, justamente por você lidar com o improviso, você tem muitos obstáculos ali pela frente, né, que você precisa driblar para conseguir que no final dê certo. Então, ela foi mostrando isso, então, pelo menos assim, a gente aprende com o erro dos outros. Sim. Então, isso foi bastante positivo também. E esse novo programa que eles vão produzir, a gente vai ter acesso a ele? Quem está em casa vai poder ouvir? Como é que vai funcionar? Com certeza. Ele vai ao ar na web rádio da FAG e também a gente vai fazer transmissões ao vivo pelo Facebook, pela página do Papo de Jornalista, que é a página do curso de jornalismo aqui da FAG. Vai ser o Clube do Quinto. Gostei, já estou curiosa para ouvir. E se quem estiver assistindo tiver curiosidade, quiser saber mais sobre o curso, quiser talvez acompanhar a gravação de um programa desses, pode vir? Precisa agendar? Precisa ligar antes? Como é que funciona? Não, pode vir sim, com certeza. O estúdio da Rádio FAG, ele fica ali anexo, né, à TV FAG, no bloco 2 da FAG, e é até legal para quem pensa em fazer jornalismo, vir num dia como esse é muito interessante, porque daí percebe realmente que a gente está praticando a futura profissão. E aprendendo, literalmente, na prática. Com certeza. E quem sabe aí os próximos workshops no futuro seja com os alunos que participaram desse, né? Sim, com certeza. Tá ótimo, obrigada, Tátila. Parabéns pelo trabalho. A gente fica sempre aqui encantado e surpreso com tantas iniciativas tão legais e inspiradoras. Muito obrigada, Amabile. Parabéns aqui pelo programa, tá muito legal.